Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast PCD, para honra e glória do Senhor, né, Ju? Tô aqui com a minha companheira de sempre, que eu só falo, a Ju, mas que Ju? É a Ju Domingues. Não muda nada, né? Mas tudo bem. Só para saber o sobrenome. Pra quê? Pesquisar minha ficha depois? Não, Não. nem pode. Mas vamos falar da nossa convidada? Vamos, que ela já é um repeteco, hein? E que Mas sempre dá polêmica. Muito pedido, muito pedido. É, pedido. As mães pedem. E a doutora Bruna não vai mais aí, não pode, não? E a gente ouviu vocês e trouxemos. Não, mentira. A doutora Bruna, que também quis participar também. Vamos falar também um pouquinho. Porque ela tem um projeto, né? Que a gente, inclusive, foi ano passado, né? Foi. E vamos trazer todas as novidades agora nesse episódio. Exatamente. Bem-vinda mais uma vez, doutora Bruna Ituaçu, a médica das médicas que entende tudo sobre o autismo, viu? E cannabis também, viu? Não é isso, Ju? É isso aí. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, meninas. Obrigada, prazer estar aqui de novo com vocês. Falar um pouquinho mais sobre autismo, inclusão, Isso. Expotea e tantas outras coisas aí. Exatamente. Doutora Bruna, de lá para cá, quando a gente gravou, mudou muita coisa nessa questão de políticas públicas para as questões do autismo? Infelizmente, não. Né? Na verdade, a vontade é que a gente viesse aqui para falar assim, não, foram criadas muitas outras políticas públicas de saúde, hoje as famílias têm acesso, o que não é realidade, né? Todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar sobre políticas públicas de saúde, inclusão e o que resolve de fato, né? É um ponto que eu toco muito nisso. Por quê? Porque, gente, é lindo ter uma quadra, ter uma sala multissensorial, ter um espaço, é maravilhoso. Mas isso é para quem já tem diagnóstico, e isso é muito importante, não deixa de ser. Mas a gente precisa falar que nós temos, por exemplo, o último levantamento que teve, um dado, por exemplo, Guarulhos é uma cidade que tem hoje mais de 1.500 crianças na fila de espera para avaliação e para diagnóstico, né? São Paulo, a gente tem hoje, na estatística, entre 0 e 14 anos, mais de 80 mil autistas, né? A gente está falando de... O estado de São Paulo, ele tem 1/4 da população do Brasil, de pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo, quase chegando ali no 2, quase chegando na metade dos autistas do Brasil estão no estado de São Paulo. Então, falar sobre políticas públicas de saúde é fundamental. E quando a gente olha para São Paulo, que é uma cidade gigantesca, com uma economia enorme, com um número de pessoas e uma população gigante, e a gente não tem onde indicar uma criança para fazer tratamento ou para pelo menos passar por um processo avaliativo, é muito sério, né? Porque quando a gente fala sobre diagnóstico precoce, a gente sabe que a intervenção precoce muda prognóstico, né? Por que muda prognóstico? Porque vários estudos já mostram que quanto antes essa criança chega para nós, menos prejuízo ela vai ter na vida adulta. Cerca de 90% das crianças que chegam antes dos 2 anos, a gente consegue reduzir muito, em quase 90% de prejuízo. Obviamente, se essa criança não tiver um outro transtorno, uma síndrome, entre outras características aí que podem deixar esse diagnóstico mais grave, né? Mas falando sobre intervenção precoce, a gente não consegue ainda fazer o básico, que é quando essa criança apresenta os primeiros sinais de atraso, ela vai para uma fila de espera. E quando ela chega, quantas mães chegam para mim com crianças de 7 anos, Nossa. 6 anos, que aos 6 anos ela ainda não fala, ela ainda não socializa com qualidade, ela não brinca, ela não entende regras, comandos, ela sofre na escola, porque ela não entende tudo isso, e ela está numa fila de espera para ser diagnosticada. Então, como ela está numa fila de espera, hoje no Brasil, a gente tem um tratamento vinculado ao laudo médico, que não deveria ser. Hoje, a gente deveria... Hoje, com a estatística que nós temos hoje, 1/31 atualizada... Nossa, é muita né? coisa, hein? Até uma semana atrás, nós éramos 1/36. A estatística nova é 1/31. Então, nós reduzimos... Olha quanto que a gente aumentou de população, né, em 2 anos. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque quanto mais tempo essas crianças levam para chegar até nós,
pior é esse prognóstico, infelizmente. Porque a gente precisa falar sobre verdade, né? O autismo que eu vivo na minha casa, porque eu, além de ser médica, especialista em autismo, eu sou mãe de uma menina com autismo, né? Ele não é o autismo romantizado que quem não vive o autismo fala. Porque falar sobre autismo sem vivê-lo é diferente. A moda do autismo, né, doutora? Eu posso estudar o que for. Eu até vi essa semana uma fala de um autista, um neuropsicopedagogo, e ele falou assim, e ele foi criticado por algumas questões, porque ele falou que qualquer pessoa pode estudar muito sobre autismo, é que ela nunca vai saber exatamente o que é sem ela viver. E ele deixou claro, não estou desfazendo absolutamente de quem estuda, de quem é pós-graduado, mestre, doutor, mas ter tudo isso, mais o diploma de realidade, mais a vivência, é muito diferente. Porque quando eu falo para você assim, ó, você já caiu correndo e ralou a mão? Nossa, arde pra caramba, né? Se eu falo pra você nunca passou por essa experiência, você vai mensurar. Nossa, deve ser. Só que você não tem essa experiência. Quando eu falo que você já teve essa experiência, na hora, você vai remeter àquilo que você já viveu. Então, o autismo que eu conheço, ele não é romantizado. Ele é o transtorno mais grave da infância. O transtorno neuropsiquiátrico mais grave da infância. O mais limitador. E o que pode, de fato, fazer com que essa pessoa, na adolescência e na vida adulta, não seja uma pessoa independente. E algumas síndromes e algumas outras deficiências que acompanham o autismo, que é muito comum, as pessoas falam assim, ai, nossa, autista é muito inteligente, né? O bom é que é muito inteligente. E não é a realidade. É uma minoria que tem altas habilidades e que tem superdotação. A grande maioria está entre inteligência normal abaixo da média e deficiência intelectual. E a deficiência intelectual é o que eleva em muito o nível de suporte dessa pessoa. E quando a gente tem uma pessoa com deficiência intelectual, a gente precisa ter uma outra visão, né? O tratamento ele precisa ainda ser mais intenso, ele precisa de uma manutenção mais longa, tem características diferentes de uma criança autista sem deficiência intelectual. Então, falar sobre políticas públicas de saúde é urgente. É urgente. Por quê? Porque eu sempre falo assim, que as leis são muito importantes. Ter projetos de lei e as leis são muito, muito importantes. Só que a gente tem um projeto de lei, ele vira lei, a lei não é cumprida e a gente precisa entrar com uma liminar, um processo judicial para que essa lei e que esse direito seja garantido. Isso eu vivo todos os dias no meu consultório, né? Então, fazer as leis é muito importante. Mas, além de fazer com que as que já existem sejam cumpridas é fundamental. Né? É fundamental. Já ia ajudar muito, né? Igual centros de, né? Hoje a gente vê na internet alguns centros, né? Mas em São Paulo mesmo não tem um centro referência, né? Igual tem a ACD, por exemplo, para pessoas com deficiência. Hoje não tem nenhum centro referência. Eles mandam pro CAPS, né, doutora? Essas crianças com autismo agora hoje, vocês viram que inaugurou o Centro Terra. Referência. Né? O Centro Terra, ele é uma referência em mundial, inclusive, né? É um passo muito a importante. doutora visitou lá? Visitei, fui no dia da inauguração. Ele é um passo muito importante, é um espaço lindo, gigantesco e muito, muito importante. Ele é para crianças a partir de 6 anos. Então, o que isso traz para nós, tá? Ele acolhe uma população que ela não é muito vista. Parece a sensação que a gente tem é quando o autista chega na adolescência, ele desaparece. Né? Você tem dificuldade de encontrar lugares que tratem, que acolham, que recebam. Às vezes a mãe liga e fala, não, mas aqui a gente só atende criança até 8 anos. A gente só atende crianças até 10 anos. E esse adolescente, esse adulto, ele vai para onde? Quem cuida? Né? Então, assim, esse espaço, o Centro TEA, ele é um espaço para crianças maiores, né? E para adolescentes e adultos. E é fundamental que a gente tenha esses espaços. Mas aí a gente volta para a nossa base. A nossa base e aqueles 2, 3, 4 mil que estão na fila esperando para receber diagnóstico? Porque hoje os números já são altos, né? Mas não está sendo de acordo com a necessidade de todos, né? Porque ainda tem pessoas que não conseguiram nem receber o diagnóstico. E quanto tempo elas vão ficar na fila esperando por esse diagnóstico para conseguir um tratamento? Porque aí entra... Mais uma vez, nessa questão que eu acho que é polêmica, porque hoje você vê muitas mães querendo colocar os seus filhos dentro da escola.
porque meu filho tem que ir para a escola e não sei o quê. Só que, assim, eu também procuro entender um pouco o lado, doutora, esses professores, eles realmente estão capacitados para receber essa criança com autismo dentro da escola? A doutora acha que É um eles desafio tão Porque grande. fica uma briga dos dois lados, não é? A mãe quer colocar, mas o que adianta ela só colocar se ele não vai ser incluído lá dentro? Acho que ela tem que cobrar de alguém mais acima, não seria isso? Porque os professores também são tão vítimas contra os filhos delas. O que acontece? Isso é um dilema gigante, tá? Porque, assim, quando a gente fala sobre inclusão e sobre direito à educação, à saúde, eu não condiciono esse direito a uma capacitação anterior. Então, essa criança tem direito a acesso à educação, ponto. Ela tem direito a acesso à saúde, ponto, né? Não é se o médico estiver capacitado para tal, porque o que a gente entende é que esse profissional ele já deve estar capacitado para tal. Só que não é a nossa realidade, né? Os nossos professores, eles têm professor que não sabe o que é um programa de ensino individualizado, não sabe o que é um PEI, ele não sabe como fazer, ele nunca recebeu essa capacitação e essa instrução. Mas aí a gente fica ali numa balança, porque, veja bem, eu dei um exemplo, semana passada eu fui dar um treinamento para professores fora de São Paulo e fui falar exatamente sobre inclusão, sobre PEI, sobre adaptação de materiais, o que a gente precisa saber. E uma professora fez um comentário, ela falou assim, eu me formei há 20 anos atrás, não se falava sobre autismo e eu não fiz pedagogia e eu não escolhi trabalhar com autistas, né? E como que hoje, o que eu faço? Como que eu fico hoje? E aí eu dei um exemplo para ela. Quando eu fiz a minha faculdade de medicina, eu me formei para trabalhar com crianças. Eu já queria muito a pediatria e depois a pneumologia e depois veio a Havana e depois o autismo e me apaixonei pela área da neurologia. Só que eu ainda trabalhava nos hospitais e eu não escolhi trabalhar com ninguém com doença infecto-contagiosa quando aconteceu a Covid. Só que eu precisei aprender, em um mês, eu precisei aprender absolutamente tudo que o mundo sabia sobre essa doença. Então, eu aprendi como atender, eu aprendi como me paramentar, eu aprendi como isolar, eu aprendi como entubar, eu tive que aprender. Eu não fiquei esperando o hospital me ensinar no meio da pandemia. Vamos parar todo mundo um dia aqui no hospital e vamos treinar os médicos. Não. Isso não aconteceu. Então, assim, simplesmente chegaram e falaram assim, pá, tá vendo aqui, Segura. O mundo parou e as pessoas estão morrendo, milhares de pessoas, e vocês estão na linha de frente, vocês vão precisar atender esse povo. E agora, como que faz? Coloca máscara, não coloca máscara, coloca luva, não coloca luva, como que atende, como que separa, como que isola, como que coloca esse tanto de gente aqui dentro dessa emergência, leito, gente no chão, o caos. E a gente precisou aprender isso para salvar a vida. E ninguém chegou em mim e perguntou assim, você quer aprender sobre Covid? Você quer trabalhar com as pessoas com doença infecto-contagiosa que se entuba de manhã, ela vai morrer à tarde? Você quer trabalhar com esse público? Ninguém me deu essa opção. Então, a gente hoje está num limiar de que a gente não tem mais essa opção. Essas pessoas vão estar dentro da tua sala de aula. Hoje nós somos 1 para 31. Fatalmente, sim ou sim, na tua sala de aula vai ter uma criança dentro do transtorno do espectro do autismo. Talvez um nível de suporte menor, maior, com mais ou menos capacidade cognitiva, mas ele vai estar na tua sala de aula. Então, obviamente que a gente cobra que as escolas capacitem esses profissionais, que o governo, que a prefeitura ofereça capacitação para esses profissionais. Só que eu não posso também retirar desse profissional a obrigação como profissional. O juramento que ele fez quando ele se formou, ele não falou assim, vou educar apenas crianças típicas. Eu vou educar toda e qualquer criança que passar pelo meu caminho, ela vai ser transformada. Ela vai receber o que ela precisa. Então, eu não posso eximi-lo dessa responsabilidade. Não culpá-lo por não fazer, mas eximi-lo dessa responsabilidade eu não posso. Assim como o médico que está lá na ponta, lá na UBS, quando ele recebe uma criança que com 2 anos ela ainda não fala, não dá tchau, não manda beijo, não aponta, não socializa, não dá função para o brinquedo, e ela diz para essa mãe que essa criança está dentro do tempo, que cada criança tem seu tempo, ele deve ser responsabilizado. Porque se essa criança chegar para mim com 7 anos e ela perdeu 7 anos de neuroplasticidade, eu não consigo mais ter os melhores resultados que eu teria quando ela tinha 2, ele deve ser responsabilizado. Por quê? Porque é uma falha técnica.
Ah, mas eu não quero saber sobre autismo. Eu também não quero saber sobre Covid, eu também não quero saber. Mas se eu estou lá me propondo a esse trabalho, eu posso não trabalhar com isso. Eu posso, então, de repente, saio da minha área médica de porta, de UBS, de urgência, emergência, e vou para uma área exclusiva, que é a que eu mais gosto, a que eu desempenho melhor, a que eu sou mais capacitada. Posso fazer isso. Mas a partir do momento que eu me disponho a estar lá, eu preciso estar capacitado para tal. E aí não é uma escolha, é uma obrigação técnica e profissional. Então, a partir da hora que você, enquanto professor, está dentro de uma escola e na tua sala de aula tem uma criança neuroatípica, eu não estou nem falando sobre autismo, estou falando de uma criança com uma necessidade especial, uma necessidade diferente das outras. Você, enquanto profissional, tem obrigação de acolher essa criança e fazer um programa de ensino para essa criança. Isso não é opcional. Não é se você quiser ou se você tiver essa capacitação ou não, porque o direito dessa criança é a tua obrigação. Então, não dá para culpá-los e também não dá para eximi-los. Então, qual que seria a nossa alternativa? Seria, de fato, uma capacitação em massa. Seria que todas as escolas, ao contratar um profissional, você sabe trabalhar com pessoas com deficiência, transtorno, não sabe? Você se capacita, depois você volta. Por quê? Porque a partir da hora que ele entra aqui, ele precisa estar preparado para qualquer coisa. Ele precisa estar preparado para um cadeirante. Ele precisa estar preparado para um TDAH. Ele precisa estar preparado para um autista. Porque a gente vê absurdos hoje na internet acontecendo nas escolas. Muito Né? mesmo. Quanta coisa você vê acontecendo nas escolas que você fica inseguro de mandar teu filho para a escola. Teve o caso do professor de capoeira que deu uma rasteira no menino autista. Eu vi aquilo sangrou meu coração como Não, mãe. e ele, verbal, contou para a mãe. E aqueles que não são verbais? E aqueles que não conseguem se comunicar? Você sabe que cerca de 61% dos autistas até os 18 anos vão passar por algum tipo de violência e a maior parte delas é sexual. E os que não falam, como que você fica sabendo? Você não consegue saber. Eu dei uma palestra 1 ano atrás sobre sexualidade e hoje essa mulher autista, ela é neuropsicopedagoga e depois da palestra ela me chamou e falou assim, você sabe que eu fui abusada na infância? E eu sempre achei que era culpa minha, porque foi colocado para mim dessa forma. Eu nunca enxerguei, eu nunca consegui separar muito bem isso. Mas hoje, depois da tua palestra, eu consegui entender que, de fato, eu sofri um abuso sexual. Porque eu não consegui entender e eu não consegui falar para ninguém. Eu não consegui me defender daquilo que estava acontecendo. Quantos anos essa mulher não passou sofrendo abusos e ela não conseguia contar, ela não conseguia relatar, ela não conseguia se defender. Então, quando a gente fala sobre inclusão, o primeiro passo é impossível incluir algo que você não conheça. E se você fala sobre inclusão e você não inclui, você é o primeiro hipócrita da fila. Eu falei, esses dias fui dar uma palestra também e falei, vamos lá, nós estamos falando sobre o que aqui hoje? Inclusão. Ótimo. Quem aqui é dono de alguma empresa, de alguma coisa? Você é dono de alguma coisa, uma clínica, uma empresa, uma loja, qualquer coisa que você ofereça emprego e trabalho para pessoas, colaboradores. Vários levantaram a mão. E eu falei, nós estamos falando sobre o que hoje? Inclusão. Quantos autistas vocês têm trabalhando com vocês? Ninguém levantou a mão. Nossa, que vergonha, né? 71% dos nossos autistas com capacidade cognitiva estão fora do mercado de trabalho. Porque a gente fala do que não vive. A gente fala sobre inclusão e a gente não vive a inclusão. Existe. Incluir não é fácil, tá? Todas as pessoas que trabalham comigo são neurodiversas. Então, é o meu gerente de marketing autista com altas habilidades, a minha outra secretária é autista com TDAH, a minha outra secretária também todas elas são mães atípicas. A Expotea é um evento criado por pessoas neurodiversas. Todo mundo que está dentro da Expotea ou é pai de uma criança autista ou ele está dentro do transtorno do espectro do autismo. Por quê? Porque é diferente falar do que você vive do que você não vive. Porque no momento que a luz apaga e que todo mundo vai embora, que você bate a porta. O autismo continua dentro da casa de alguém. Na minha, continua.
né? Ou seja, hipocrisia que a doutora Bruna não tem. Ela tá aqui para mostrar que ela inclui de verdade em todos os setores, né? Não, e não é fácil. Falar sobre inclusão e não viver é uma coisa. Não é fácil você ter um profissional, por exemplo, que você precisa conhecer o tipo de autismo que o teu profissional tem. Porque para alguns dos meus colaboradores, eu posso falar, olha, eu preciso disso aqui agora. Porque eu tenho TDAH, né, gente? Então, eu sou esse ser humano que eu sou acelerado. Então, eu chego lá, não, eu preciso disso aqui porque eu esqueci de fazer. Tem uma das minhas que eu sei que eu posso chegar, que ela vai fazer, peraí, vamos fazer agora. E tem outra que eu chego, ela é mais rígida, ela tem mais processos, ela precisa fazer aquilo de forma organizada e ela precisa de previsibilidade. Então, eu já sei que se eu vou amanhã para tal lugar, eu preciso dessa previsibilidade. Então, não é fácil incluir. Mas se a gente fala do que a gente não vive, não vai adiantar. Mas se a gente tem o conhecimento, né, também não é impossível. Não. Se a gente tem o conhecimento, se torna possível. Você mesmo deu um exemplo aqui, é só entender. É só buscar o conhecimento e entender como falar com aquela e como falar com o outro. E se for ver, não é diferente, assim, totalmente diferente do dia a dia de uma empresa. Porque você também tem funcionários que vão aceitar você corrigi-los publicamente, tem funcionário que não vai te aceitar e que vai te processar. Então, se você é um bom líder, você tem que entender os seus funcionários. E assim funciona a inclusão também, de maneira simples, porque eu não vivo isso, então eu não sou autoridade para falar. Mas não é impossível, só é importante trazer essa mensagem que não é impossível, né? Basta você buscar o conhecimento, não tirar a sua responsabilidade, assim como você trouxe aqui, né? É não fazer um vamos ser exercício isento. diário, né? É fazer um exercício diário. Todos os lugares eu aprendi a fazer esse exercício. Todos os lugares por onde eu passo, eu observo. Aqui cabe um autista? Cabe um cego? Cabe um surdo? Cabe um cadeirante? Se não cabe, esse lugar não é inclusivo. Primeira coisa, quando eu vou escolher um espaço onde eu vou trabalhar, eu olho, tem escada? Se tem escada, tem elevador? Porque senão meu cadeirante não sobe. Putz, verdade, né? Não pensei Tamanho da nisso, porta. né? A porta do banheiro, cabe uma cadeira? Não cabe, então tem que quebrar essa porta, ela tem que ser maior. Eu fui contratada recentemente por uma clínica que foi escolher lá o lugar onde eles iam montar e ele falou pra mim, todo lugar que você chega, você arruma um problema. Eu falei pra ele assim, não é que todo lugar que eu chego eu arrumo um problema, é que você precisa pensar como alguém, fazer esse exercício, pensar como alguém que vive a inclusão de verdade. Então, aqui eu posso ter pessoas com deficiência visual, que são autistas. Eu posso ter pessoas com deficiência auditiva, que são autistas. Eu posso ter cadeirantes, que são autistas. Então, eu preciso enxergar a inclusão num total. E aí, a gente fala sobre essa diversidade e essa complexidade que é a inclusão. Mas ela tem que passar por todos os lugares. Porque se a escola não fizer esse exercício, meu cadeirante não passa no banheiro. Ele não entra na porta da escola. Ele não consegue ficar ali na sala de aula. Exatamente. O meu autista também não. O meu deficiente auditivo e visual também não. Então, quando a gente fala... Hoje a gente fala sobre autismo porque, assim, a gente tem 1 a cada 700 nascimentos são crianças com síndrome de Down. 1 a cada 700. Nossa, Olha o muito. autismo, 1 a cada 31. Hoje, quantas crianças estão nascendo em São Paulo? Se hoje nascer 310 são autistas. Então, aí você vê só como o número é alarmante e ainda você vê profissionais que vão nas redes sociais falar que é moda, que o autismo agora tudo é autismo. E não é, né? Tem essa questão aí. Então, os autistas realmente, eles sempre existiram, só não tinha essa visibilidade toda, né? Eles eram tidos como pessoas retardadas antigamente, né? E não eram os autistas, né? Hoje eles têm uma visibilidade maior, graças a Deus, né? Porque tem ajudado muitas pessoas, mas ainda tem pessoas que denominam ainda como moda. Ah, não, hoje em dia virou moda, qualquer pessoa é autista. E não é isso, não é modismo. Autismo não é modismo. Realmente é uma necessidade que está vindo e as crianças estão nascendo, né? Já sabe dizer o porquê que está aumentando tanto esse quadro de Hoje nascimento autismo? a gente sabe sobre a genética, né, que é um transtorno de base genética, mas hoje a gente estuda muito a epigenética. Vocês devem ter visto um pronunciamento do ministro da Saúde dos Estados Unidos, que ele estava falando sobre toxinas, sobre ambiente, alimentação e lá. A forma que ele coloca nada mais é do que a epigenética, aquilo que está em cima da genética. Tá, a minha genética, o meu gene é esse aqui. Mas e o ambiente? Como que ele influencia, né? Porque a gente precisa pensar além, a gente precisa pesquisar além, a gente precisa entender o que está acontecendo. Que esse número está cada vez maior. Então, né? ele não teve um pronunciamento assim tão errado.
É porque, na verdade, as pessoas estão julgando ali. Algumas partes, né? Existe ali obviamente, que eu entendo, até pela própria fala dele, que ele não conhece o autismo ali, né, em sua essência, mas que ele já entende que, opa, peraí. Essa questão que ele fala assim, que nós vamos parar isso. Nós vamos, né, que ele tem um momento que ele fala que eles vão parar a evolução, né? É muito complexo você dizer uma coisa dessa de um transtorno que tem uma base genética muito forte, a não ser que as pessoas parem de se reproduzir, né? Então, você está falando de algo que tem uma base genética muito forte, mas que a gente precisa estudar a epigenética, o que está acontecendo nos ambientes. Precisa. Muitas coisas a gente já sabe. Então, por exemplo, a gente estava falando sobre prematuridade. A prematuridade, ela aumenta, assim, as chances de forma gigante, alarmante, dessa criança estar dentro do transtorno do espectro do autismo. A gemelaridade aumenta a chance de transtorno do espectro do autismo. E a gente tinha antes crianças que nasciam com menos de 28 semanas, nenhuma sobrevivia. Há 10 anos atrás, se você for olhar assim, a criança que sobreviveu era assim, uma num milhão que nasceu com 28 semanas. 29 semanas em diante já sobrevivia. Hoje a gente tem crianças com 25 semanas sobrevivendo. E aí, lembra que a prematuridade aumenta em muito a chance de autismo? E aumenta em muito a chance de outros transtornos e deficiências também, né? Então, hoje a gente tem mais gente nascendo prematura e sobrevivendo. A gente tem gestações tardias, muito mais. Hoje as mulheres geralmente têm filhos depois dos 40 anos, os homens também. Então isso também tem impacto, né? A gente tem muitas mulheres depois dos 40 fazendo fertilização para ter gemelares, para ter uma única gestação. E aí também aumenta a chance, né? Então, assim, eu tenho, por exemplo, vários pacientes, que são gemelares. E aqueles que são bivitelinos, ou seja, aqueles que são cada um dentro ali da sua placenta, cada um com a sua placenta, a gente tem uma diferença. Às vezes tem um que é autista, outro não. Os univitelinos, quase que 100%. Quando um é, o outro é também. Nossa! Quase que 100%. Então, assim, a gente começa a olhar com outro olhar e começa a buscar e pesquisar o que tem acontecido. E de forma muito aberta, porque eu quero saber, você quer saber, todo mundo quer saber. O dia que alguém descobrir isso, ele vai ganhar o Prêmio Nobel de Medicina. Mas ninguém sabe ainda exatamente. A gente estuda, a gente tem um entendimento, tem algumas evidências científicas já que tem uma base genética, ele é praticamente de base genética, mas tem outros critérios e outras influências. Então, é isso que, basicamente, traduzindo, que ele quis dizer ali entre uma fala e outra, que a gente conseguiu ali aproveitar, é que eles estão dizendo exatamente isso. A gente precisa entender se algo do ambiente está influenciando nesse aumento tão importante. É só porque a gente aumentou, diferenciou o critério de diagnóstico? É porque a gente hoje estuda mais, reconhece mais, estuda comportamento, a gente consegue fechar diagnóstico com mais qualidade, antes, inclusive. Hoje essa peneira está mais estreita, difícil um paciente que é autista passar com um médico que estuda sobre comportamento e ele passar por baixo do pano ali. O que antes era regra, hoje é exceção. Então, eu recebo pacientes de 30, 40, 50 anos que a gente está fechando diagnóstico de autismo agora. Então, esse cara vai entrar na próxima estatística. Porque há 50 anos ele vive sem esse diagnóstico, né? Quantas pessoas chegam hoje, pais, por exemplo, que falam, Bruna, depois do diagnóstico do meu filho, eu comecei a me observar mais. E algumas coisas que eu achava normal, porque ele fazia e eu faço também, eu comecei a falar, opa, peraí, se ele faz isso não está dentro do esperado, eu preciso, né, olhar isso com mais cuidado. Esse pai passa por uma avaliação e ele está dentro do transtorno do espectro do autismo, né? E alguns pais, eles entram no consultório e é nítido que ele está dentro do transtorno do espectro, e às vezes quando a criança sai, eu falo pro pai, precisa fazer uma avaliação. Pra mãe, você precisa fazer uma avaliação. Porque você precisa, com certeza, se você viveu a tua vida inteira sem diagnóstico, tem muitas coisas que não estão explicadas para você. Meu irmão tem 43 anos, ele recebeu o diagnóstico de autismo com 40. Nossa. O mais velho. Mas tinha sinais
óbvios e claríssimos do transtorno do espectro do autismo ali. Só que durante toda a vida dele, ele ouviu que era o jeito dele, que ele era si mesmo, que ele era tímido demais, que ele tinha ansiedade, que ele tinha insônia, Tá que normal, ele tinha, né? que ele era fresco porque ele não gostava de comer algumas coisas. Então, depois do diagnóstico da Havana, e quando a gente começou a estudar um pouco melhor, a gente começou a fazer um rastreio. E eu falei, não, ele andava na ponta dos pés, ele passava semanas isolado no quarto jogando videogame, ele tinha uma seletividade alimentar absurda, tinha transtorno do sono, ele passava madrugadas acordado no videogame. E as pessoas falavam, nossa, ele é muito metido, né? Ele não fala com ninguém. Ele não falava, tinha pouquíssimos. Tem um amigo. Tinha pouquíssimos amigos, eram aqueles mesmos de sempre. Não gostava de ir em lugar nenhum, sair de casa. Até hoje, quando ele vem para São Paulo, por exemplo, ele vem e fica na minha casa, ou vai ficar na casa da minha mãe. Ele não vai na casa de absolutamente ninguém. E toda a família da minha mãe, do meu pai, mora aqui em São Paulo. Ele não vai. Ele fica ali, chega ali, ele fica. E as pessoas julgavam, né? Ah, porque não gosta de ir na casa de ninguém, não vai na casa de ninguém, não gosta de comer na casa de ninguém. Sempre sendo julgado. E aí, quando a gente foi observar de perto, era uma pessoa que estava dentro do transtorno do espectro do autismo e viveu tudo isso sem se reconhecer. E hoje, o diagnóstico, quando um adulto recebe o diagnóstico, a palavra real que eles passam é: o que você sentiu recebendo esse diagnóstico? E eles falam, Bruna, para mim foi libertador. Hoje eu consigo explicar muitos dos meus comportamentos que eu não conseguia explicar antes. Então, tem pacientes que chegam e falam assim, eu passei com um médico, o médico falou assim, mas pra quê? Vai mudar o quê na sua vida? Agora, você já tem 40 anos, você é casado, tem filho, estudou, fez faculdade, você não pode ser autista. Como se o autista não pudesse fazer nada disso. Como se o autista fosse uma pessoa incapaz. Aí entra na questão de tratamento hoje, doutora Bruna, para pessoas com autismo, né? A gente sabe, eu conheço o trabalho incrível da doutora de elaboração de laudo, né? Consulta ali, vê a necessidade, faz toda a elaboração de um laudo. Só que é sempre um trabalho em conjunto. A doutora tem todo esse trabalho de conhecimento, de dar o diagnóstico, de elaborar um laudo terapêutico para essa criança. Aí entra a questão do convênio. O convênio tem as clínicas credenciadas. Sabemos que muitas terapeutas dentro dessas clínicas credenciadas são estagiários, que às vezes está no segundo semestre de faculdade. Como que fica, doutora? Você tem todo esse trabalho de elaboração de laudo, aí essas mães não têm condições de custear uma clínica, vai para essa credenciada do convênio, chega lá, só tem esses estagiários que muitas das vezes não são supervisionados e que a criança está lá fazendo a terapia. Como lidar com isso? Né? E não evoluir? O que fica de alerta para essas mães? O que a doutora consegue passar para essas mães detectar e até mesmo judicializar, né? Pedindo algo realmente que vá fazer ali que o filho dela evolua. Porque hoje em dia, na prática, sei que é uma grande enganação. Infelizmente, né? Porque quando uma mãe coloca um filho dela para fazer a terapia, a esperança dela tá ali, né? Ela acredita que vai mudar, e deveria ser um grande divisor de águas, né? A gente não pode esquecer que a família é o pilar fundamental do tratamento. Então, essa família também precisa ser capacitada. Porque não existe trabalho que você faça sozinho. São 3 pontas que são, assim, insubstituíveis. Casa, escola e tratamento, né? Tratamento clínico, médico, multidisciplinar, inter e transdisciplinar. Então, quando a gente tem, por exemplo, a gente tem o convênio, eu entendo por um lado que o convênio tem dificuldade de supervisionar essas clínicas, né? E hoje a gente não tem uma lei que obrigue essas clínicas a prestarem conta de serviços profissionais, enfim, a gente não tem. Então, a clínica ela pode ou não aceitar ser supervisionada ou ser visitada, não isso a clínica aceita ou não. Se a clínica eu não sabia disso. Se a clínica disser, não quero, você não pode, né? Porque tem outros critérios envolvidos aí. Mas, por exemplo, quando a gente tem profissionais atuando no segundo semestre, isso é proibido pelo próprio conselho desse profissional. Então, por exemplo, a pessoa está no segundo semestre de fonoaudiologia. É proibido. O CREFONO, Conselho Regional de Fonoaudiologia, proíbe prática antes de 4º semestre. A gente tem CREFITO,
proíbe prática antes de um determinado semestre. Se eu não me engano, é 3º, 4º semestre, 5º semestre, não me recordo. Por quê? Porque o que você precisa entender, às vezes a clínica justifica assim, mas esse profissional é um aplicador. Tem muito esse nome, aplicador aba. É um aplicador aba, tá. Ele é um aplicador aba, mas com base no quê? Porque para ele ser aplicador aba, ele precisa ter uma capacitação técnica em análise do comportamento aplicado. Tem então, aí entra aquela questão, tem os cursinhos de 5 horas da internet, que aí já fala que eles estão aptos. Então, só que aí que tá. Eu tenho um profissional no 4º semestre? Tenho. Então, tá. Ele é um aplicador? Qual que é a capacitação e qualificação dele? Essa aqui é a capacitação e a qualificação dele. Quem é o supervisor dele? Porque ele, como um estudante, ele não pode atuar sozinho. Ele não pode atuar sem supervisão. O que seria, para deixar claro para as mães poderem entender, o que seria essa supervisão em cima desse aplicador? A supervisão é um profissional que acompanha esse aplicador que não é formado, que não tem como responder pelos próprios atos, tá? Que aí é uma coisa muito séria. Eu não consigo processar um aplicador porque ele não tem número de registro no conselho dele. Não tem nem como denunciar. Se eu vou denunciar, por exemplo, posso denunciar você como estudante, tá? Mas e aí? Eu não consigo te processar, por exemplo, porque você causou uma iatrogenia terapêutica. Ao invés de você fazer o que deveria, você fez o contrário. Essa criança teve um prejuízo por isso. Você não responde por você mesmo. Então, você tem um supervisor que acompanha o teu trabalho e ele é quem responde por você. Então, se você tem uma iatrogenia terapêutica, a iatrogenia não é só médica. A gente tem várias iatrogenias terapêuticas. E aí, se você tem uma iatrogenia terapêutica, quem é o supervisor dessa pessoa? Porque esse cara, ele precisa acompanhar. Não existe supervisão sem olhar. Supervisão não é aquela coisa feita um sábado a cada 15 dias que junta todo mundo e faz online e dá umas 3, 4 dicas. Então, o supervisor tem que estar dentro da sala. Exatamente. Não a gente pode ter preencher um relatório e mostrar para o supervisor. Não, a gente pode ter, por exemplo, numa sala de aula ou numa sala de terapia, a gente pode ter 2 alunos, 2 pacientes, 2 pessoas ali dentro. Dentro de um espaço, obviamente, que comporte esses 2 pacientes. Não existe na legislação um limite. Não pode ter 3, não pode ter 4. O laudo ele vai direcionar se ela deve ser individualizada ou não. Mas é permitido que tenha ali 2 crianças, por exemplo, dentro de uma mesma sala. Cada criança tem o seu terapeuta. Um desses terapeutas, ele pode ser um aplicador. Sim. Mas ele precisa que o supervisor esteja com ele. Porque como que eu faço correção de intervenção se eu não estou vendo? Eu não estou vendo. Ele pode colocar no laudo o que ele quiser, né? Eu fiz isso. E ficou lá sentada no celular. Não, e um exemplo também, eu vou falar dos terapeutas que atende o meu filho hoje, que já são formados há muito tempo e tudo mais. Eles falaram que no tempo deles, para eles poderem atender... Tipo, no caso da fono, a supervisora dela ficava atrás, numa janelinha, e ela ficava atendendo, e a supervisora lá, fazendo a supervisão dela enquanto ela era aluna. Ela não podia fazer certo tipo de toque no paciente, porque era só coisa da supervisão. Então, ela falava, Bruna, antigamente existia realmente uma supervisão clínica dentro de uma clínica. Hoje em dia... Ela falou assim, pelo que eu sei, não tem mais. É tudo um conglomerado de... estagiários e a supervisão fica Deus dará. Por isso que tem muita clínica que realmente negligencia aí o tratamento, principalmente na questão do autismo, né, doutora? A gente tem hoje, por exemplo, às vezes o médico pede no laudo lá uma terapia que acontece muito, terapia ocupacional com integração sensorial. E aí você tem um aplicador de integração sensorial. Não existe aplicador de integração sensorial. Por que não existe? Porque isso é uma subespecialidade. É o mesmo que eu falar para você assim, passa num aplicador de cirurgia cardíaca e faz uma cirurgia cardíaca com ele. Você não vai fazer. Eu dou risada porque chega a ser trágico. Essas coisas. Mas é isso. Se você for acontece, pensar... né? E eu estava, assim, recentemente conversando com uma clínica e eles estavam ali buscando, realmente uma clínica que está buscando excelência mesmo. E ele falou, Bruna, a gente quer fazer o que precisa ser feito. Se a gente precisar refazer todo o plano terapêutico, vai precisar. Então, já vamos começar por aí. Porque não existe intervenção sem avaliação.
E hoje é o que a gente mais vê. Se você for fazer uma peneirada ali, hoje eu tenho mais de 6.000 pacientes em acompanhamento. Dos meus 6.000 pacientes, nenhum deles, o que é muito triste, chegou com tratamento adequado. Nenhum deles. Imagine quantos tem por aí que não faz tratamento adequado. Dos 6.000, nenhum chegou lá com o tratamento Nenhum, absolutamente. Então, por exemplo, eu falava, tá, tudo bem. Deixa eu dar uma olhada nas avaliações. Tinha paciente que nunca fez avaliação na vida. Paciente tem, Bruna, mas é que me falaram que só pode fazer avaliação a partir de 6 anos. Gente, por favor. A avaliação é a partir de quando a gente tem escala para avaliar. A gente tem MCHAT, que avalia criança de 0 a 18 meses. A gente tem Bayley, a gente tem outras escalas que avaliam crianças com 1 ano. A gente tem VibMap, que avalia criança de até 18 meses, avalia até os 4. A gente tem várias escalas que a gente consegue utilizar e aplicar e, de fato, ter dados reais. Por que hoje se fala tanto em aba e meio que banalizou isso, né? Com essa questão de um curso aqui, um curso ali. Porque o que acontece? Não existe aba sem dados. Se você não sabe onde o teu filho está e para onde ele está caminhando, quais são as metas de tratamento para o teu filho a curto, médio e longo prazo, se você não sabe, teu filho tem 6 anos, você não sabe qual é a maturidade mental do teu filho, quanto ele tem ou não, de repente, de cognitivo preservado, quais são as habilidades que ele tem hoje aos 6 anos, né? Qual é a idade dessas habilidades? Porque eu tenho crianças de 6 que têm habilidade 2. E aí eu estou tentando alfabetizar uma criança de 6, que quando eu vou ver na avaliação, ele tem uma maturidade mental de 2 anos e uma habilidade social de 2. Eu não vou conseguir alfabetizar essa criança aos 6. Por mais que eu tente fazer isso, ele não tem pré-requisito para alfabetização. Então, existem vários critérios que a gente precisa saber antes de programar. Você vai construir um prédio sem saber em que terreno tu está construindo? Pede para fala a primeira coisa, chama um arquiteto e fala para ele assim, preciso que você decore a minha casa. Tenho aqui tantos R$1.000 para você decorar a minha casa. Primeira coisa que ele vai falar para você, como que é a sua casa? Que tamanho que é? Quais são as medidas? O que você tem em mente? O que você quer? Porque muitas vezes a equipe ela não pergunta para a mãe, para você, o que é hoje a maior dificuldade do teu filho? Para mim é que ele não está desfraudado, Bruno, ele tem 8 anos. Então, nós vamos trabalhar o desfraude, principalmente. Nós vamos trabalhar formas que essa criança consiga ganhar independência, principalmente. Porque, às vezes, a equipe está trabalhando uma coisa que, para a família, não é o mais importante, não é o maior prejuízo que essa família tem agora, nesse momento, né? E o que mais acontece é chegar pacientes sem nenhuma avaliação. Tem paciente que não fala, não verbal, não oralizado, tem 6 anos. Eu falo, mãe, qual é o diagnóstico fonológico dele? Por que ele não fala? Não sei, ninguém nunca me disse. Deixa eu ver, ele tem avaliação fonológica? Tem relatório. Relatório não é avaliação. Avaliação é outra coisa. Então, ele vai lá, vamos fazer uma avaliação? Aí, quando volta, essa criança tem um transtorno motor de fala, essa criança tem um transtorno de desenvolvimento da linguagem, agora ela tem um diagnóstico fonológico, que a gente vai tratar essa criança e planejar a intervenção baseada no que agora eu sei que essa criança tem. Cerca de 87% dos nossos autistas têm disfunção osteomuscular, transtornos motores, hipotonia, hiperflexibilidade, frouxidão ligamentar, entre outros transtornos e atrasos motores. E aí, às vezes, essa criança tem 6 anos. Ela chega no consultório, 7 às vezes, a mãe fala, Bruno, ele lê, mas não escreve. Ou ele coloca muita força no lápis, assim, que chega a furar a folha, ou ele escreve tão clarinho que eu não consigo nem ver, a gente não consegue nem ver. Parece que nem tem força. Fala, bota força! E às vezes a criança tem um baixo tônus, a criança não tem força muscular. A criança tem dificuldade na coordenação motora. Existe um transtorno chamado transtorno de descoordenação motora. Essa criança tem dificuldade no planejamento motor, na idealização, vai ter dificuldade na escrita, vai ter dificuldade para andar de bicicleta, para escalar, para correr, vai ser desorganizado, a gente chama de síndrome do estabanado, derruba tudo, tropeça em tudo, cai tudo. E ele foi passando, porque a gente só viu esse autismo, a gente não viu o resto. É uma pessoa dentro do transtorno do espectro do autismo, e o transtorno do espectro do autismo, ele traz outros prejuízos. Ele traz prejuízo em todas as esferas. Todas as esferas. E quando você fala sobre, por exemplo, a gente fala sobre disfunção de integração sensorial, a gente precisa entender
sobre todas essas áreas. E é muito difícil, porque você vai precisar estudar muito para saber o que cada um faz, o que ele tem que fazer e por que a minha criança não está evoluindo. Porque se você tem dados claros, você consegue ver que nós estamos aqui. Daqui 6 meses nós estamos aqui. O que não melhorou, nós vamos investigar. Por que não ganhou habilidade aqui? O que aconteceu nesse caminho? Onde nós estamos falhando? Porque isso é tratamento. Você não faz tratamento de qualquer transtorno ou doença sem você fazer segmento. Você faz tratamento, você faz um tratamento, de repente, você pega uma pessoa com câncer. Ela passa uma vez por ano no oncologista e ela faz metade da quimioterapia e a vida segue, ela vai morrer. É isso mesmo. Então, por que quando a gente fala sobre transtorno do espectro do autismo, que é um dos transtornos mais graves da infância, são um dos mais limitadores da infância, quando a gente fala sobre tratamento, a gente banaliza isso. E o tratamento é fundamental, é um divisor de águas. É o que muda a perspectiva e o prognóstico dessa pessoa. Então, se o teu filho está fazendo tratamento e você nunca fez uma avaliação neuropsicológica, neuropsicopedagógica, fonológica, motora global, nunca viu o perfil sensorial dessa criança, alguma coisa está errada. Nossa, quanta coisa. Porque você não intervém sem avaliar. Então, a gente precisa avaliar. Como que eu sei que o meu paciente tem disfunção de integração sensorial? É um diagnóstico que a TO dá. E quando ela faz a avaliação do perfil sensorial dessa criança, ela consegue... A parte sensorial é um sistema. Assim como o respiratório, assim como o cardiovascular. É um sistema. E ele tem várias áreas. E dentro desse sistema, elas avaliam e veem, aqui, Bruno, ele é mais sensível que outras crianças. Aqui ele é menos sensível que outras crianças. E isso pode acontecer na mesma criança. Ela pode ter uma hipersensibilidade em algumas áreas e uma hipossensibilidade em outras. Não é a mesma coisa de eu fazer intervenção, dessa criança chegar e eu não saber nem o que acontece. Porque às vezes eu estou fazendo intervenção numa área que ele é hipersensível e ele se desregula. E ele entra em crise. E aí eu não sei por que está acontecendo aquilo ali. Porque eu não sei que ele é hipersensível naquilo. E as crises, então, elas não são normais, assim, né? Existe um causador de crise. Tem crises que a gente não consegue, igual muitas vezes eu pergunto para a mãe e falo, Bruna, ele entrou em crise hoje. Você conseguiu perceber qual foi o gatilho dessa crise? Nem sempre a gente percebe o gatilho, porque às vezes o gatilho está tão imerso naquela tanto de coisa que aquela criança está fazendo naquele dia. Tem crianças que têm crises, por exemplo, a Havana. A Havana tinha crise depois de um autoestímulo e prazeroso. Então, por exemplo, a gente levava ela para o aniversário. Eu sabia que depois do aniversário ela tem uma crise. Por quê? Porque era muita sobrecarga. Era uma sobrecarga auditiva, visual, quantas cores, motora, porque ela corria, se movimentava, social, ela acabava tendo que socializar muito mais do que ela estava acostumada a fazer. E aí ela saía de lá super alegre. Fatalmente, chegando em casa, ela ia se desregular. E a gente tem 2 tipos de crise, o meltdown e o shutdown, né? Qual a diferença de um para o outro? A crise, o meltdown é aquele que você está vendo. Aquela criança que grita, se bate, se joga, bate nos outros, lança coisas, corre para um lado para o outro, se desorganiza e você está vendo. O shutdown é aquela criança que se isola. E a Havana tinha muito shutdown e a gente não tinha percebido. Porque conforme ela foi crescendo, o perfil das crises foram mudando. Então, ela se isolava, vai para o quarto. E ela ficava lá 1 hora, 2, abria a porta, ela não quero, fechava a porta. E ela não estava fazendo absolutamente nada, que a gente olhava pela câmera, ela estava aqui, parada. Às vezes mexendo com uma coisinha aqui, uma coisinha ali, daqui 1 hora ela voltava como se nada tivesse acontecido. Já tinha dado o tempo dela se autorregular. E no adulto e no adolescente acontece muito shutdown e a gente não consegue perceber às vezes. Às vezes você acha que não tem mais crises, mas elas mudaram de característica. Conforme essa pessoa começou a crescer, ela começou a fazer uma leitura do ambiente melhor, ela começou a entender que as pessoas já olham, observam, assim como as estereotipias. Você pega um adulto, você não vai ver o adulto estereotipar. Nível 1 de suporte? Não. Por quê? Porque ele vai estereotipar em algum momento que ninguém está olhando para ele. Por vergonha, né? Por quê? Porque ele tem vergonha, porque ele se sente constrangido porque as pessoas estão olhando, mas ele já consegue fazer essa leitura do ambiente, então ele vai fazer isso em outro lugar. Nível 2, 3 de suporte, mais difícil, porque às vezes a leitura social e a leitura do ambiente não tem tanta qualidade assim, então às vezes pode acontecer. Quando a gente fala sobre crise, por exemplo, essa crise pode acontecer porque esse profissional que atendia essa criança mudou, porque alterou o horário,
porque eles são muito rígidos, a maioria é mais ritualista, eles são muito apegados à rotina. Então, às vezes, só de mudar uma terapia que agora era psicologia, depois era TO, e mudou, agora é TO e depois é psicologia, sem dar previsibilidade, vai acontecer alguma coisa no meio desse caminho. Aquele dia, talvez ali naquele momento ele não tenha uma crise. Passa o dia todo, ele vai para a escola, na escola ele desregula. Aí você fala, nossa, mas não teve gatilho nenhum. Aí você começa a fazer uma retrospectiva, você viu que lá na frente você chegou atrasada, aconteceu alguma coisa no meio desse caminho, esse profissional que vinha não veio, trocou o profissional, dividiu a sala de aula, de repente, às vezes a escola faz muito isso, né? Vamos dividir a turma, que cada um vai fazer uma atividade, ou vai... Isso precisa de previsibilidade, porque às vezes numa dessa criança desregula. E às vezes a gente não consegue perceber a família, às vezes os profissionais que estão ali envolvidos não conseguem perceber esses gatilhos. Mas ela sempre tem ela sempre tem uma natureza. Nem sempre você vai conseguir entender e perceber. Mas a mãe, ela é o ser humano mais sensível, é o melhor olhar que existe na vida, é o da mãe. Qualquer coisa que você quiser saber dessa criança, você pergunta para a mãe, que a mãe ela é o melhor avaliador dessa criança. Então, a mãe fala, olha, Bruna, mas ele dormiu assim, mas aconteceu isso, ele não quis comer de manhã, eu percebi que aconteceu tal coisa. Ela observou todo esse dia. E aí, às vezes, você consegue pegar ali, foi isso aqui. Às vezes, a criança muda de comportamento absurdamente e alguma coisa está acontecendo ali, é um sinal. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. A Havana mudou de AT. E aí, tudo bem. A gente fez todo aquele processo de previsibilidade, enfim, mostrou foto, mostrou vídeo, até que a AT começou com ela. E essa AT estava, acho que uns 2, 3 meses com ela. E aí, ela começou a mudar muito de comportamento. Eu comecei a achar estranho o comportamento dela. Começou a ficar mais agressiva, coisa que ela já não fazia há muito tempo. Começou a ter crise de choro, coisa que ela não fazia. E aí, uma semana assim, eu fui buscá-la na terapia e ela teve uma crise. Ela não queria entrar no carro de jeito nenhum. E aí ela chorava, batia, se jogava. E eu pra ela, filha, mas o que tá acontecendo? É o carro da mamãe, lembra o carro? A gente vai pra casa. E ela gritava, se jogava no chão e eu não conseguia entender. E aí eu fui fazer essa retrospectiva. E entrei em contato com a escola. Aconteceu alguma coisa na escola hoje? Porque, a Havana tá assim, assim, assim. Eu já tô observando isso há uma semana. Ela mudou muito de comportamento. Ela tá tendo crise de choro. Ela nunca teve crise de choro em toda a vida. E ela tem crise de choro sozinha no banheiro. Do nada eu ouço ela chorar. Eu vou no banheiro, ela tá chorando. Ela não consegue me explicar por que ela tá chorando. E aí a professora falou, olha, Bruna, eu ia até fazer uma reunião com vocês porque eu tô achando que a T tá tratando ela de uma forma muito rude, muito dura. E aí eu fui olhar os vídeos da escola. Em alguns momentos a T dava um solavanco nela, puxava ela pela mão de uma vez. E aí eu queria matar essa menina, né? E aí a sorte foi que nunca mais eu encontrei com ela, e que eu não encontre com ela nunca mais. E ali eu percebi. E ela não conseguia, primeiro que ela não conseguia se defender, segundo que ela não conseguia reportar o que estava acontecendo com ela. E aí eu percebi, aí fez sentido para mim essa mudança de comportamento. Porque neste dia, a AT levou ela para a clínica. Ela sempre ia de perua para a clínica e eu buscava. E nesse dia, o pessoal da perua me ligou e falou, Bruna, tem como mandar ela de Uber? A gente manda um motorista e tal. E nesse dia ela foi de Uber com a AT. E aí eu fui falar com o motorista que levou. Porque eu conhecia, ele falou, Bruna, realmente, a Havana estava pulando atrás e bagunçando. E ela foi bem rude, bem grossa com ela. Puxou ela pelo braço e tal. E isso mudou completamente o comportamento dela. Nossa. Então, às vezes você não consegue ter o gatilho da crise, mas se você fizer uma retrospectiva, você vai chegar ali no que está acontecendo. Teu filho não quer entrar naquele lugar de jeito nenhum. Uma criança autista, ela vai tranquilamente para a escola. Ela começou a não querer entrar na escola. Pode investigar. Alguma coisa está acontecendo ali dentro. Ela entrava tranquilamente na terapia. Ela parou, ela não quer mais entrar naquela sala. Alguma coisa está acontecendo ali dentro. E sabe assim, vou fazer uma pergunta assim. A doutora acha importante as clínicas que trabalham somente com crianças com autista
ter espaços abertos para poder fazer esse atendimento, porque tem muitas crianças autistas que não gostam do ambiente fechado. Né? E tem muitas clínicas aí, a maioria é tudo ambiente fechado. Então, essas crianças automaticamente desorganizam, porque elas querem ter um lugar aberto e as clínicas não oferecem. A doutora acha importante ter esse respeito com esse tipo de paciente que não gosta de estar dentro de sala fechada, principalmente com mais de 2 crianças, que é o que a gente vê no dia a dia. Clínicas com 2, 3 crianças dentro. E outra, não regulam a idade. Colocam crianças de 15 anos com uma criança de 2, de 3, automaticamente está todo um desequilíbrio ali, né? Porque o de 15 vai se incomodar com os pequenos vai ficar assustado com a crise com aquele de 15. A doutora acha importante essa individualizar para essa questão de idade e também ter esse ambiente externo para esse paciente que não gosta de estar fechado? Primeiro passo é isso. Se você vai ter 2 crianças dentro de uma mesma sala, você precisa obrigatoriamente levantar quem é essa criança. Porque às vezes eu tenho uma criança que tem uma estereotipia que ela grita e eu tenho uma criança com sensibilidade auditiva. Esses 2 não podem estar no mesmo ambiente naquele momento. Eu faço isso nas minhas consultas. Eu verifico, o João grita pra caramba. Tem uma estereotipia que grita e bate nas coisas, porque João busca estímulo. E Maria tem sensibilidade auditiva que se a gente tossir, Maria desorganiza. Não pode estar no mesmo horário. E aí a gente marca com um intervalo de 2 horas. Pra quê? Pra eles não se encontrarem. Por quê? Porque ela vai se desorganizar, porque ele tá gritando e aí ela pode ficar mais agressiva. Então, você já imaginou se você não faz essa seleção de crianças com nível de suporte parecido, crianças que não têm, por exemplo, se a gente tem um que grita, um outro que não se importe com o som, crianças com a idade parecida, crianças com a necessidade, inclusive com plano terapêutico parecido. Porque se você tem 2 crianças com plano terapêutico parecido, você consegue seguir a mesma linha. Ó. Eu tenho 2 crianças que são oralizadas, são nível 2 suporte, e elas têm uma hipotonia importante. Então, a físio está trabalhando esse programa para essa e para essa também. Então, tudo bem, se a gente tiver um profissional formado, supervisor e um aplicador ali dentro. Por quê? Porque o aplicador, que é o estagiário, ele está copiando o que o professor está fazendo, o que o supervisor está fazendo, e o supervisor, naquele momento, também consegue fazer a intervenção no momento adequado. Depois de 1 mês, você vê que você perdeu 1 mês porque a intervenção foi errada, ou se perder 6 meses porque a intervenção não estava adequada, lembra de novo, quando a luz apaga e a porta fecha, o autismo fica dentro da casa de alguém. Exatamente. Na minha fica todo dia. Então, não pode ser a criança penalizada e punida por isso. Não pode ser ela a que tem o maior prejuízo por isso. Porque eu tenho prejuízo. Eu fiquei muito nervosa, queria... Nossa, Deus! O povo nunca conheceu essa versão da Bruna. Nem meu marido conhecia essa versão da Bruna nesse dia que isso aconteceu. E realmente, uma mãe, quando acontece alguma coisa desse tipo, ela está muito longe da consciência dela. Alguma coisa pode acontecer ali, né? E a criança não pode ser quem tem prejuízo. Aquele dia eu entendi que eu preciso trabalhar habilidades de comunicação, porque a Havana fala muito bem, mas ela tem dificuldade de se comunicar. Falar e comunicar é coisa completamente diferente. Totalmente diferente. Então, ela precisa hoje ganhar habilidades de comunicação. Então, hoje a gente faz um outro trabalho com ela. Porque a terapia, ela vai se modificando ao longo da vida, tá? Ela deve acompanhar o ganho de habilidades e as necessidades dessa criança que vira um adolescente. O que a gente mais tem é clínica montando quebra-cabeça com adolescente que está querendo falar sobre transar. Ele quer falar sobre como que beija na boca, como que namora, como que faz filho. E ele está sentado na mesa montando quebra-cabeça. Ele não quer mais fazer isso. Eu tenho vários adolescentes que falam, me libera aí. Teve uma que chegou e falou assim, você que é minha médica, né? Eu falei, você que pode me dar alta, né? Falei, não necessariamente assim, mas ela falou, não, me libera aí, tô cansada de ficar montando quebra-cabeça, negócio de montar quebra-cabeça, pular em cama elástica, quero mais isso não. É aí que você pega, tá fazendo a terapia errada, não tão... Mas espera aí, lembra lá sobre a avaliação? Cadê o nosso plano terapêutico singular? Toda criança tem que ter PTS, plano terapêutico singular. Cadê o nosso plano terapêutico? O que está dentro do plano terapêutico? O que a minha equipe está trabalhando hoje, nesse momento, com essa criança? Mães, o que a equipe que está trabalhando com seu filho está trabalhando hoje? Se hoje você sentar aí na tua sala e fizer 3 perguntas para você mesmo e você não conseguir responder, tem alguma coisa errada.
Primeiro, Serve pra cadê o nós plano isso. terapêutico do seu filho? Tô anotando tudo aqui. Cadê o plano terapêutico? Não sei. Então, se você não sabe, ninguém vai saber. Então, o que você está trabalhando? Você está passando Quais tempo são na as sala? metas de curto, médio e longo prazo? Nós estamos em abril. 4 meses, metas de curto prazo. Quais foram as que o teu filho atingiu? Isso, uma outra pergunta. Se tem essa meta médio, curto, passou todas essas etapas e a criança continuou a mesma coisa, o que essa mãe tem que tomar de ação e providência? A gente não pode nem chegar lá nesse longo prazo, essa criança não ter ganhado nenhuma habilidade. Mas acontece, doutora Bruna. Acontece porque, na verdade, e as mães não têm nem como quantificar. E a equipe não sabe quantificar porque a equipe não fez a avaliação anterior. Então, você pede o plano de meta, a maioria das vezes não tem. Então, assim, eu falo pra mãe assim, ó, tá, como que é o nome do seu filho? Pedro. O que o Pedro está trabalhando nesse semestre? Até junho, o que a gente quer ganhar com o Pedro? Cadê meta curto prazo? Bruna, a curto prazo, nós estamos trabalhando comunicação, socialização. Eu preciso que o Pedro escove o dente sozinho, penteie o cabelo sozinho, que ele chegue nos lugares, ele se apresente, que ele consiga falar com as pessoas, que ele tenha um tempo de permanência um pouco maior, porque ele permanecia um semestre atrás, olhei aqui, olhei ali na minha avaliação, ele permanecia 12 segundos sentado. E agora a minha meta é que ele permaneça pelo menos 20. Porque daqui a pouco Pedro vai para a primeira série, por exemplo, vai para a segunda série. Se ele não senta, é difícil ele aprender. Então eu tenho metas claras. Eu cheguei nesse semestre, ele vai ser reavaliado. E nessa reavaliação eu vou entender o seguinte, veja bem. Pedro agora está sentando 18 segundos, a nossa meta era 20, mas a gente está perto da meta, evoluiu. Vamos agora colocar para médio prazo, que ele ganhe um pouco mais e a gente vai ver como ele vai responder. A meta era que ele escovasse o dente sozinho. Já tem iniciativa, já aceita escovar. Não faz isso muito bem ainda, precisa de supervisão, mas já está fazendo. Era pentear o cabelo, agora já entende que sai do banheiro tem que pentear, já tem intenção de fazer, faz meio errado, mas já está conseguindo fazer. O que eu percebi nesse meio do caminho? 2 coisas. Escova o dente, mas não escova muito bem, é pela coordenação motora? É pela coordenação motora que ele também não consegue pentear bem o cabelo. Então, agora eu vou trabalhar a coordenação motora, porque eu quero que ele ganhe essa habilidade com qualidade. E aí eu consigo saber o que está sendo trabalhado. O que eu quero atingir? Aonde eu quero chegar? Porque qualquer caminho não serve. Porque às vezes você está dando volta. E você não sai daquele mesmo lugar. Quantas mães chegam para mim e falam, Bruna, meu filho não evolui, não ganha habilidade. Tá aqui, tá vendo? Não vi mudança nenhuma. Parece que tudo que ele aprendeu, eu ouço isso todo dia. Ele aprendeu em casa. Fui eu que treinei. E ele aprendeu também na escola. Mas peraí, quais são as metas para o teu filho? Isso eu não sei. Você que tem que saber. A empresa é sua. Se você não souber aonde você quer chegar, a gente vai terceirizar essa responsabilidade. Não que os profissionais não tenham, eles têm essa responsabilidade. Mas nós somos os supervisores disso. Lembra? A luz apaga, a porta fecha, a deficiência fica na sua casa. Sua casa, o sofrimento vai ser seu. Esse profissional ele vai embora. O médico também, a clínica abre em outro lugar, a clínica fecha, o dono muda, ele vende. O mundo muda. A luz apaga, a porta fecha, a deficiência continua dentro da sua casa. Então, você precisa saber. Você precisa supervisionar. Se você está delargando ao invés de delegando, você vai pagar o preço no final. E, infelizmente, a gente vê muito isso. Terceirizar responsabilidades. Teu filho faz tudo na terapia e ele chega em casa, você dá o celular, ele fica 3 horas no telefone, na televisão, você estimula comportamento inadequado, você reforça isso, você não segue o que a tua equipe está te solicitando, você não medica no horário correto, não medica da forma correta, não medica com a dose correta. Vai acontecer alguma coisa nesse final que não vai ser o alvo que a gente está buscando. E por que eu estou falando sobre medicar? Porque a partir da hora que uma medicação ela é bem feita, ela é bem indicada, ela é bem acompanhada, muitas vezes ela é o pilar fundamental daquele tratamento. A gente tem 2 pilares fundamentais dentro do tratamento. Tratamento terapêutico medicamentoso e tratamento terapêutico multidisciplinar. Não existe vantagem alguma em teu filho não usar uma medicação e ele também não aprender nada. Porque às vezes a mãe chega para mim e fala assim, Bruna, mas eu não estou dando porque eu não quero que ele vicie na medicação. Eu falo, vamos lá.
Vamos conversar sobre isso, porque você precisa entender. Porque se você não entender, daqui para frente a gente não evolui. Quando a gente fala de uma pessoa com transtorno do espectro do autismo, a grande maioria, por exemplo, tem TDAH associado. E quando a gente fala sobre transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, a gente está falando de um cérebro que não produz na quantidade exata alguns neurotransmissores, alguns hormônios. Então, algumas vezes a medicação está para a pessoa com TDAH, assim como a insulina está para o diabético. O que é o diabetes? O teu pâncreas não produz um hormônio que é a insulina. E aí você faz um uso externo. Né? Você dá aquilo que o teu corpo não produz com qualidade, para que você ganhe aquilo que você precisa. Teu corpo funcione e funcione se você mantenha vivo. Né? Por exemplo, às vezes eu ouço a mãe falar assim, Bruno, foi prescrito para ele tomar na hora de ir para a escola e não precisa usar sábado e domingo. Porque sábado e domingo ele pode não funcionar, ele pode ser disfuncional. Porque o TDAH é uma disfunção executiva, tá errado. Né? A criança ela tem que funcionar o dia todo. Ela tem que funcionar, inclusive, aos finais de semana, porque ela não aprende só na escola. Ela vive no aprendizado e ela aprende muito mais, inclusive, fora. As habilidades sociais, ela aprende muito mais fora. Então, a gente precisa enxergar cada paciente único, individual, mas entender que a família precisa entender qual é esse tratamento. E aí, quando a família entende, funciona. Quando você explica para a mãe, se não fizer intervenção agora, daqui para frente, a gente não dá para romantizar. Precisa entender quais são os nossos maiores prejuízos. Porque, às vezes, a mãe fala, Bruno, então, é que eu estou trabalhando muito, sabe? Mudei de emprego, eu não consigo levar, eu não consigo fazer. Eu entendo isso, porque eu vivo isso. Eu entendo. Só que no momento crucial de desenvolvimento neurológico da Havana, eu preferi abrir mão de 90% de tudo que eu fazia, porque nunca mais ela ia voltar a ter a neuroplasticidade de 2 anos. Eu podia comprar outro carro daqui 5, comprar outra casa, trabalhar 300 hospitais depois, montar 4, 5, 10, 20 consultórios depois, mas ela nunca mais ia ter, eu nunca mais ia ter essa oportunidade de trabalhar dentro dessa janela super, extremamente importante. Ela nunca mais ia voltar a ter 2, 3, 4, 5. E hoje, com 6, ela é uma menina nível 1 de suporte. Que brinca, socializa, aprende, está sendo alfabetizada, já consegue... tem muitas habilidades que ela está ganhando, pertinente para a idade dela. Mas hoje, eu consigo sentar e falar, bom, vamos lá, quais são as nossas metas de curto, médio, longo prazo? Hoje, a Havana tem 6 anos e 4 meses e ela tem uma idade cronológica de 6 e 4 e uma idade de habilidades de 6 e uma maturidade mental de 6 e 4. Ela tem uma inteligência preservada, uma cognição preservada, mas eu consigo saber absolutamente tudo sobre o comportamento dela. Quais são as maiores barreiras dela? Por que aqui eu não consigo aprender? Porque ela dependia muito de reforçador. E a gente começou a trabalhar o não depender de reforçador. Porque se ela depende de reforçador o tempo todo, quando eu não tenho reforçador, ela não faz. E se ela não faz, ela não generaliza. E não é todo lugar que vai ter um reforçador. Então, eu preciso fazer esse desmame do reforçador. Não preciso... Se o reforçador... E quando a gente fala sobre reforço, a gente precisa lembrar de uma coisa. E é uma coisa que eu não concordo, como médica, tá? E, enfim, tem outras opiniões. Eu não concordo com reforçador comida. Então, às vezes, a clínica... traz a bala que ele gosta, o chocolate que ele gosta, traz... E aí, você condiciona uma resposta. Ele não está fazendo porque ele aprendeu a fazer. Ele está fazendo porque ele quer aquilo que você está dando. Exatamente. E no momento que eu peço para ele dar tchau para a tia, aí ele, se você der tchau, você vai ganhar esse chocolate. Aí ele, aí você, chocolate. Aí no momento que ele está na rua, que eu falei, ele aprendeu a dar tchau, agora está apontando, eu falo, dá tchau para a tia. Aí ele, o que ele está buscando? Chocolate. Tem o reforçador? Não tem, então não vou fazer. Isso então ele não entendeu a funcionalidade desse comportamento. Então, quem é reforçador? Reforçador geralmente é o próprio terapeuta, e o melhor que os reforçadores sejam pessoas, né? Sejam atitudes. Então, geralmente a gente utiliza brincadeiras, a gente utiliza minutos ali no telefone, inclusive. Pode utilizar, você vai ter 5 minutos aqui para brincar nisso aqui, mas quando esse despertador tocar, tem que me devolver. A gente utiliza cosquinha, a gente utiliza várias outras habilidades, inclusive que essa criança pode ganhar, e outros reforçadores, prêmios, enfim.
vai ganhar uma medalha, você vai ganhar... Isso. Você vai ganhar um desenho para você pintar daquilo que é teu hiperfoco. Mas que ele entenda que no momento que ele não tem esse reforçador, esse comportamento ele vai se manter, porque ele aprendeu a fazer aquilo de forma funcional. Então, quando a gente fala sobre tratamento, é muito além do que só levar na clínica e ficar sentado na recepção, esperando. Tem que ficar atento a tudo, né? É assim, Plano deu 6 terapêutico. meses, cadê os relatórios evolutivos? 6 meses. A cada 6 meses, então, cada 6 tem meses. que ser um dever da clínica repassar esses relatórios. Exatamente. Porque assim, eu passei por uma clínica que a clínica virou para mim e falou assim, olha, mas eu só faço anual. Eu falei, dos meus pacientes, não. Dos meus pacientes, ou vocês fazem semestral, ou vocês fazem semestral. Bruna, mas eu falei, não, veja bem, isso não é, a gente não negocia qualidade. Eu não negocio qualidade. Hoje a gente eu atendo vários pacientes pelo Neurotea, algumas prefeituras estão fechando planos, pacotes de serviço com a nossa clínica. E ele falou para mim, mas a consulta vai ser 1 hora para os pacientes da prefeitura? Vai ser 1 hora, porque independente de onde ele venha, eu não negocio qualidade. A gente está falando de cérebro. Eu não negocio qualidade, independente de onde ele vier. Não negocie aquilo que é fundamental para você. Se você negociar a qualidade, se você negligenciar, se você delargar, talvez o momento que você perceba, você já perdeu a maior janela da vida do seu filho. Então, eu sou muito amiga da dona. A dona é tão boazinha comigo, Bruna. Mas olha, ela me acolhe tão bem. Eu falo, então, mas não está funcionando. É melhor você chegar descalço do que você ter um lindo sapato no começo, mas não chega no final da corrida. É isso mesmo. Então, repensar algumas coisas, né? Pensar, primeiro como mãe, preciso me capacitar, preciso saber quem é, o que está fazendo. Pra não se deixar enganar, né, Bruna? Porque, eu não sou mãe de autista, mas o Otávio ficou durante 1 ano dentro de uma clínica onde atendia crianças autistas. Então, assim, eu tenho um embasamento para falar, né? Depois que eu fui conhecer clínicas credenciadas do convênio, que eu passei a olhar, eu falei, não, gente, mas tá errado isso aí. Porque na clínica que eu estava, tinha todos os níveis de suporte. Lá, quando uma criança desorganizava, o psicólogo vinha fazer a intervenção, era rápido para organizar essa questão. Tem essa questão do reforçador. Lá, as crianças já estavam condicionadas assim, chega com o celular, né? Elas já sabiam que ali era um momento terapêutico, elas entregavam para os pais. Não precisava o terapeuta falar, olha, entrega. Não, os terapeutas já condicionavam eles, falavam, aqui é um momento de terapia, a gente vai fazer tal situação. Então, aquela criança já sabia que ali era outro momento, não era o momento do telefone dele, né? E quando desorganizava, o psicólogo vinha ali e já organizava. Então, assim, tinha esses relatórios semestrais, tinha o plano terapêutico. Eu não via aquela clínica, uma clínica com uma loucura, como eu já vivenciei em certos espaços. E eu ficava falando, não, mas tá errado isso aí. Não, mas é autista assim. E aquela coisa de tirar, deixar a clínica como um painel em branco. Porque não pode fazer isso porque ele desorganiza. Mas lá fora ele vai ver isso e o povo não vai tirar para ele. Então, não é aqui que ele tem que aprender a lidar com essa situação? Não, então lá eles optavam por tirar tudo, né, e eu falava, não, mas lá onde eu tava o espaço era colorido, era lúdico, tinha brinquedo. Eu não vou colocar um brinquedo aqui, porque senão a criança vai chegar, vai querer só ficar brincando. Não vai querer ir para a clínica, para o ambiente de sala fazer terapia. Aí eu ficava, não, tá errado, porque ela tinha brinquedo, tinha espaço lúdico. E a criança entrava, brincava, o terapeuta falava, agora vamos fazer a terapia, vamos brincar no espaço do tio. A criança, vamos, o tio pegava na mão do terapeuta e ia. Eu ficava, gente, que diferença da criança ser atendida realmente por um profissional qualificado e formado para a criança que está sendo atendida por um estagiário aplicador. Mas isso é gestão, tá? Porque o aplicador, ele não vai seguir nada mais do que já está imposto lá em cima. Então, assim, eu conheço lugares que os aplicadores são excelentes. E eles seguem à risca aquele protocolo. Por quê? Porque é cobrado que isso seja feito. Isso não é negociado. Hoje, infelizmente, algumas clínicas ficam refém de alguns profissionais. Então, por exemplo, às vezes, eu fui numa clínica e eu percebi que a clínica era refém daquele profissional, porque aquele profissional era o profissional e a clínica era refém dele. E tudo que a gerência pedia, ele fazia se ele quisesse.
E aí, no dia que nós fomos fazer nossa reunião, a gente teve um impasse. Eu não faço avaliação semestral. Eu falei, então, os meus pacientes você não atende mais. Não, mas eu falei, é assim. Você tem filho? Não. Eu tenho. A mesma coisa que eu não negocio para minha filha, eu não negocio para o filho de ninguém. Ou a gente faz avaliação semestral e acompanha essas crianças e eu quero saber se elas estão evoluindo. Porque o meu laudo é evolutivo. Se você pegar uma criança minha com 2 anos e depois essa criança com 4, você vai ler o primeiro laudo, ele é completamente diferente do segundo. Mas se também aconteceu uma merda no meio desse caminho, se nesse meio do caminho ele passou por um lugar e aqui ele não evoluiu, lá está bem claro que em 6 meses essa criança não ganhou nenhuma habilidade, que precisa ser modificado o plano terapêutico. O plano de intervenção ele precisa ser revisto. Porque se a gente está há 6 meses fazendo a mesma intervenção, a gente não tem evolução, ou a evolução é muito pequena, desconfie. Pega lá os VibMaps, que hoje as clínicas utilizam muito mais o VibMap como protocolo. Quando eu comecei, há 6 anos atrás, não existia. Todas as avaliações elas eram subjetivas. E a avaliação subjetiva não serve para aba. Não serve para análise do comportamento. Porque eu olho de um jeito, você olha de outro. Você gosta mais da criança, você olha de outro. Você gosta menos, você olha de outro. A aplicação de uma escala, não. Ela é uma escala. Você vai lá e vai aplicar e essa criança cumpre ou não. Meio termo não existe. Ou ela está fazendo ou ela não está fazendo. E aí, a gente pega, de um paciente meu, eu peguei ali e olhei. 4 anos, VibMap, tá seguido. Idêntico. E para piorar, o último VibMap estava pior do que o primeiro. Falei, então, vamos lá. Ou a gente não está fazendo isso aqui é um copia e cola, que eu prefiro que seja isso. Que isso quer dizer que essa criança evoluiu e o pessoal com preguiça só copiou e colou. Ou, de fato, a gente não evoluiu e só não evoluiu como a gente perdeu a habilidade. E aí, perder a habilidade é muito sério. Vamos verificar. E aí, a clínica falou para mim assim, eu nunca mandei gráfico, porque médico não lê gráfico. Nunca mandei, porque os médicos não olham. A mãe também não olha, não vê. Então, assim, uma mãe falou pra mim assim, Bruna do céu, agora você formou uma pessoa perigosa. Eu sou uma pessoa perigosa. Eu tô saindo perigosa daqui. Fica não, perigosa eu já sou, que eu já aprendi isso faz tempo com a Bruna. Porque é o seguinte, você precisa ser esse olhar. Você precisa ser quem olha de dentro e fala, opa, o trem não tá funcionando aqui. E, às vezes, você vai precisar se indispor com algumas pessoas para fazer o certo. Porque a verdade ela é tamanho único, ela serve em qualquer lugar. Às vezes mais bem vista, às vezes nem tanto. Mas fazer bem feito, você nunca vai se arrepender por isso. Então, assim, eu já saí de clínicas que eu adorava o dono, a equipe. Pessoal, vocês são muito gente boa. Adoro vocês como pessoa. Como profissional, não vai rolar. Por quê? Porque vocês não fazem assim. E para mim isso não serve, porque eu não negocio qualidade, muito menos com a minha filha. Preciso que a minha filha cresça, vá para a faculdade, case, tenha os filhos dela, viva a vida dela. Ela tem condição para isso, mas não adianta. Se eu não fizer bem feito agora, é correr agora para não correr para sempre. Então, é isso. Às vezes você vai precisar sair do lugar onde você está, que às vezes é o teu lugar de comodismo, é confortável. Aí as mães às vezes falam assim, Bruna, mas ele já tem vínculo com o terapeuta. Eu falei, então, continua a amizade com o terapeuta fora de lá, mas tratamento ele vai fazer em outro lugar. Porque o tratamento precisa ser bem feito. Lá, esse tio, ele pode continuar sendo tio, vai no aniversário, manda mensagem, grava vídeo, faz videochamada, você leva lá, não tem problema. A amizade continua. Isso aqui é tratamento. E tratamento precisa ser levado a sério. Porque é o que vai mudar a história de vida do seu filho. É a ponte entre o hoje e o amanhã funcional independente que você quer. Então, se você não fizer bem feito hoje, por que hoje, infelizmente, a gente tem as crianças estagnadas? Pouquíssimas crianças com evolução significativa. Por causa disso. Nossa, e assim, verdade. Hoje eu tenho um monte de clínica que vem, Bruna, quero fazer uma reunião com você, preciso conversar com você. Por quê? Porque quando a mãe chega, eu falo, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá bem feito, isso aqui não existe. Então a gente precisa alinhar, vamos começar pelo começo. Bruna, mas já tô nessa clínica tem 3 anos, começar pelo começo, me mostra a evolução. Eu quero um relatório evolutivo, quero saber como essa criança entrou e como ela está hoje, o que vocês fizeram no meio desse caminho. Você pega o relatório evolutivo, e pega as escalas, essa criança em 3 anos evoluiu 6 meses. Nossa. Não dá. Porque nós já pegamos um pelotão que você pega uma criança de 5 anos com habilidade de 2, você pega um pelotão que já deu 5 voltas, tu tá na segunda. Então, a tua terapia ela tem que ser
tão eficaz e ela tem que ser tão bem aplicada e direcionada ao ponto de você conseguir analisar se o teu paciente, teu cliente, não está tendo resultado. Por quê? Porque é sinal que eu preciso mudar a terapêutica. Eu tenho alguns pacientes que fizeram 3 anos de análise do comportamento de ABA e o paciente não evoluía. Não evoluía. E aí, eu prescrevi uma outra terapia e o convênio me chamou. E falou, essa terapia aqui tem pouco embasamento científico. Você prescreveu essa terapia aqui, a gente não quer liberar essa terapia, né? Porque isso aqui a gente não cobre e tal, não sei o quê, não está dentro do rol e toda aquela conversa. Eu falei, não tem problema nenhum, vamos sentar aí. Todas as avaliações. Meu paciente com 2 anos. Certo? Certo. Meu paciente com 3, o que ele ganhou? Nada. Meu paciente com 4. Meu paciente com 5. Nada. Hoje ele tem 6. O que ele ganhou? Nada. Agora ele com 6 e 6,5. O que ele ganhou? Puta, evoluiu 2 anos em 6 meses. A terapia que a gente está fazendo agora. Tá justifica para você? Ah, justifica. Então, ok, tudo bem, ganhamos a liminar. E aí o paciente está fazendo essa terapia, porque às vezes você vai precisar analisar com qualidade o que você está fazendo para essa criança, que ela está ou não evoluindo. Às vezes a tua intervenção a gente não consegue encaixar todo mundo na mesma forma. A análise do comportamento aplicada, ela é que tem uma maior robustez de evidência científica e ela é maravilhosa quando bem feita e bem aplicada, mas ela não é um tamanho único, não é para todo mundo. Você vai precisar muitas vezes mudar, você vai precisar muitas vezes... Hoje a gente tem diversas outras ciências e diversas outras metodologias que utilizam, inclusive, a ABA como ciência principal. Mas o formato de aplicação é diferente. Como trabalha os interesses dessa criança é diferente. Então, às vezes, essa criança vai responder melhor a esse formato. Caramba! Vamos falar agora sobre a extensão da clínica doutora Bruna Ituaçu, porque nós sabemos que a extensão aí é o Expoteia, né? E que mudou também, né, doutora? Esse ano, né? Não é mais em junho, vai ser em novembro. Conta um pouco sobre o Expoteia de 2025. Então, graças a Deus, a Expoteia virou um projeto social, né? A gente estava buscando isso desde o nosso primeiro evento, que foi um evento autocusteado, né? A gente não conseguiu abraçar todo mundo que a gente queria. A gente doou mais de 4.000 ingressos para a Expoteia 2024. E ainda assim, tiveram famílias que ficaram de fora. E uma coisa que acabou me frustrando, porque eu falei, a intenção desse projeto é que ele alcance muita gente. Que ele alcance aquela família que está lá em vulnerabilidade social e não tem condição de pagar o ingresso. Porque, às vezes, para você mudar, você vai mexer na estrutura e nem sempre todo mundo vai se agradar. Né? Mas às vezes eu prefiro sacrificar uma pessoa do que sacrificar 10.000, 20.000 pessoas. E quando a gente optou por, de fato, colocar a Expoteia dentro de um projeto social para a feira ser gratuita e aberta para o público, a gente sabia que a gente corria esse risco. A gente estava ali há 1 ano tentando colocar, né? E aí a feira foi aceita há 1 semana atrás. Só que com esse aceite, a gente teve algumas adequações, alguns protocolos que a gente precisava seguir. E um deles é um tempo mínimo de pelo menos 6 meses para a realização do evento depois que ele vira um projeto social. Então, e com a quantidade de pessoas que estavam ali, a gente também precisaria mudar o tamanho. A gente passou por um pavilhão, que é o pavilhão verde, dentro do Expo Center Norte, que é um pavilhão muito maior do que o amarelo, né, com uma infraestrutura também melhor. E o evento passou para 28, 29 e 30 de novembro. Exatamente porque a gente precisava seguir alguns protocolos, né? E a gente sabia que isso ia atingir pessoas que já tinham comprado, que já tinham ali, infelizmente ou felizmente, se programado. Mas quando você vai mudar, você precisa enxergar o todo. E no todo, a gente vai oferecer acessibilidade de informação para mais de 30.000 pessoas. Quanta gente! Então, agora, assim, graças a Deus, uma pessoa me mandou uma mensagem, falou, mas eu já paguei. Eu falei, graças a Deus você teve condição de pagar, porque o que eu estou visando são aqueles que não têm condição de pagar. Eu tenho famílias que elas precisam estar aqui dentro, porque a gente fala sobre inclusão e não vive, a gente fala sobre um autismo que só quem tem dinheiro consegue pagar. Então, a gente está falando que a gente está reafirmando para aquela família que vive lá em vulnerabilidade social extrema que essa criança continua não tendo acesso, que essa família continua não tendo acesso à informação. Ano passado, eu lembro que eu doei o ingresso e essa mãe me procurou e me achou lá dentro do evento.
E ela falou pra mim assim, não, eu tava te procurando desesperadamente. Só pra te dizer uma coisa, que nunca na minha vida eu achei que eu teria oportunidade de estar em algo tão grandioso, porque eu não tenho dinheiro pra pagar isso aqui. Eu não tenho dinheiro pra estar aqui dentro. Mas através da ação social que a Expotea fez, e aí eu olhei pro lado e ela falou assim, ó, 250 mães eu trouxe. 250 mães que vão sair daqui com uma informação diferente, que não fazem tratamento porque os filhos são dependentes do SUS e o SUS não tem tratamento. Mas hoje elas sabem como fazer o mínimo de intervenção para os filhos que estão em casa. Porque a mãe, infelizmente, ela acaba virando terapeuta do filho muitas vezes. Claro. Muitas vezes ela não tem condição de levar e de fazer. Então, quando a Expotea se dispôs a ser um evento, um projeto social, a visão era exatamente essa. Era que a gente conseguisse unir povos, trazer todas essas pessoas para dentro do evento. Pessoas que não teriam condição de estar ali dentro, mas elas vão estar ali, vendo, recebendo inclusão, recebendo conhecimento de qualidade, técnico, baseado em evidência científica, para que elas saiam dali e elas sejam agentes de transformação. Se essa pessoa sair dali e ela mudar uma pessoa por um lugar onde ela passou, já valeu a pena. Claro, com certeza. Né? Então, a Expotea mudou por causa disso, mas mudou a natureza, hoje é um projeto social. O congresso, ele é um evento dentro da feira, então ele é um produto pago ainda, né? Que a gente também quer futuramente tentar e fazer com que o congresso seja acessível para todo mundo, que seja entrada gratuita, né? A gente está tentando fazer isso. Em nome de Jesus, tomara que próximo ano a gente consiga, né, vir com essa notícia. Mas a feira, que é um impacto gigantesco, a gente já conseguiu. Né? Então, assim, é uma extensão importante, é falar sobre... o ano passado, tem até um vídeo que eu estou falando assim, que a gente não dá tempo de ter um autista na casa de cada pessoa para que a gente faça intervenção, acolhimento, inclusão. Não dá tempo. Porque daqui a que tem um autista em cada casa, nós vamos estar de 1 para 1, isso vai levar 50 anos, 100 anos. É, basicamente isso. Já eu não estou mais aqui. Então, o que eu posso fazer hoje é oferecer informação de qualidade para todas as pessoas que puderem estar ali dentro. Então, quem quiser fazer inscrição, é só entrar no site da Expotea, tem o link lá em cima, clicou, vai lá, a feira, está lá gratuita. A gente vai ter o congresso, que o congresso já tem mais de 1.000 inscritos, tá, pessoal? Que é um congresso... O congresso Expotea, ele é muito mais técnico. Então, ele é um espaço voltado para profissionais, para pessoas que já têm mais conhecimento, estudam mais, trabalham com isso e precisam desse conhecimento para a prática clínica e técnica. E a gente vai ter o Simpósio Empoderatea, que é um simpósio para 1.000 pessoas que a gente abriu as inscrições ontem. E ele é um preço social, ele é R$ 99,00, mais uma doação de uma lata de leite que a gente vai doar para algumas instituições que a gente vai fazer sorteio no Instagram da Expotea. E para quem é pai, mãe, autista, professor, estudante, tem 50% de desconto. Então, sai R$ 49,90 os 3 dias de simpósio, com mais de 40 palestrantes e com a doação da lata de leite que a gente vai doar para alguma instituição que precise aí. Então, a gente está, de fato, muito focado em passar informação de qualidade. E aí a gente volta de novo, que incluir sem conhecer é impossível. Então, a gente precisa que os nossos professores, que são uma ponta super importante, estejam no evento. A gente precisa que os nossos médicos estejam no evento. Exatamente. Que os nossos pais estejam no evento. E o evento é um evento feito para falar de autismo, mas ele é feito para o autista. Então, ele é um evento inclusivo, adaptado. Ele é um evento que visa que o autista consiga estar ali dentro, que o cadeirante consiga estar ali dentro, que o deficiente auditivo e visual consiga estar ali dentro. Né? Então, a gente tem suporte de Libras para quem estiver dentro do evento. Ano passado, a gente recebeu uma comunidade, né, de deficientes auditivos dentro do evento. Então, a gente tem esse ano de novo. A gente, esse ano, tem transporte, que a gente não tinha ano passado. E a gente tem transporte saindo do Tietê. E a gente ganhou ali, pleiteou ali com a Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo. E eles liberaram alguns ônibus para algumas ONGs. Então, se você é uma ONG e quer receber um transporte gratuito para levar e trazer, né, as famílias que vocês acolhem
pode mandar uma mensagem. A gente está fazendo a seleção de algumas ONGs que vão receber, né, esse transporte. A gente tem transporte adaptado para cadeirante, que ano passado a gente não tinha. Nossa, até porque foi tudo muito recente ano passado, né? E por ter sido a sua primeira, foi um espetáculo. Eu estive lá, a Ju também teve, né? Só elogios. Então, eu tô bem ansiosa para a Sexpoté 2025. Exato, a gente Você consegue dar um spoiler aí de algum dos convidados que vai estar lá? Quem vai ser os expositores, as Expositor empresas? tem muitos. Tem muita empresa legal, muita empresa que está ali, de fato, envolvida com a causa, né? Que não é só não é só vender, é apoiar. Claro. É diferente, né? Muitas vezes você vai vender. Claro, o número de pessoas que a gente tem lá dentro você vai vender, e a gente liberou que a feira pudesse ser vendido no varejo, exatamente para que as mães pudessem ter acesso a esses produtos de primeira linha, de qualidade, elas pudessem comprar e estar ali dentro. A gente vai ter uma coisa que eu queria muito ter ano passado e que a gente não conseguiu ter, foi um parque lá dentro. Nossa. Então, a gente vai ter uma área a gente vai ter as salas sensoriais, a gente vai ter as salas de regulação, a gente vai ter uma sala que a gente não tinha no passado, que é a sala do silêncio, que muitas crianças, elas precisam desse silêncio, e muitos adultos precisam de menos estímulo para se regular. Então, a gente vai ter uma salinha com pouca luz, sem barulho, para essas pessoas que eventualmente se desregularem durante o evento, para estarem ali dentro. A gente vai ter o parque, que é algo fantástico, que vai estar ali dentro também, para as nossas crianças, e várias ativações importantes que vão ter ali dentro, que quem for lá vai conferir, vai conhecer, vai se apaixonar. Então, em novembro, pessoal, aguardem Expoté 2025. O Pod vai estar lá com a Ju também, né, Ju? Com certeza. A Ju é o Pod, né? Onde eu tô, a Ju tem que estar junto. Senão não rola, né? E pra gente finalizar, doutora, conta um pouquinho do plano que a doutora tem dentro da clínica Bruna Ituaçu, porque a gente sabe que nem todo mundo hoje em dia tem acesso ao médico de especialidade como a doutora, tá aí numa dificuldade, e eu sei que a doutora criou uns planos, né? Como se fosse um plano de saúde aí. A doutora quer passar um pouquinho mais de informação para esse pessoal aí? É um plano de serviços, né? Um pacote de serviços que ele oferece consulta médica especializada, ele oferece alinhamento escolar, que foi uma coisa que a gente queria muito que tivesse, porque a gente sabe que é uma dificuldade. Às vezes a família não consegue, não sabe o que a escola precisa fazer. A escola, muitas vezes, também não sabe o que eles precisam fazer. Então, a gente oferece suporte neuropsicopedagógico especializado em educação especial e adaptação de materiais. Então, 2 vezes por ano, essa pessoa vai ter um alinhamento em cada semestre. O primeiro semestre para alinhar, para colocar na prática. O segundo semestre para saber, tá andando bem? Precisa reavaliar, mudar alguma coisa? Tá dando certo? A gente pode manter como está ou a gente precisa mudar? A gente tem um analista de comportamento que faz supervisão de tratamento. E aí isso é muito legal, porque esse analista de comportamento, ele faz uma supervisão do tratamento daquela criança. Não é se a clínica é azul, verde, amarela, não. Ele faz a supervisão do tratamento daquela criança. Está sendo feito? Tem as avaliações? Tem os relatórios? Tem plano terapêutico? Tem plano de metas? Plano de meta está atualizado? Às vezes eu recebo, tem plano de meta. O plano de meta foi feito em janeiro, nós estamos em dezembro, não tem um X lá, então esse menino ganhou o quê no meio desse caminho? Nem eu consigo saber. Então, o analista de comportamento da nossa equipe, ele faz essa ponte entre tratamento clínico e prescrição e acompanhamento médico, né? Então, você acaba conseguindo unir essas pontas, médico, clínica e escola, centralizar as informações. E aí, dali, você consegue, sim, de fato, ter um acompanhamento de qualidade. Saber se está dando certo, se não está dando certo. E isso é tudo dentro da clínica da doutora, né? Isso, exatamente. Tem todos esses profissionais lá. Então, se A equipe hoje do Neurotea, que é esse plano, a equipe hoje é composta por um médico capacitado, especializado, por um neuropsicopedagogo ou um psicopedagogo especialista em educação especial, adaptação de materiais, e por um analista de comportamento especialista em autismo. E que tem um valor social, né? Tem um valor social de manutenção, então você não vai pagar uma consulta, por exemplo. Todo esse pacote, ele é um plano anual. Então, quando você paga todos os meses e você faz o pagamento
mensal para você ter esse serviço diluído durante o ano. Então, você tem uma consulta médica principal e uma consulta de acompanhamento em cada semestre. Então, essa criança passa 4 vezes no ano com o médico. Pagando um valor fixo, né? Pagando valor fixo, exatamente. Ele passa em 4 consultas anuais, ele faz 2 avaliações, 2 intervenções escolares, 2 alinhamentos e 2 alinhamentos terapêuticos com supervisão de analista de comportamento. Então, que vale super a pena, né? A gente vai deixar o contato aqui pra vocês, a doutora Bruna, pra vocês encherem bastante o saco do César, que eu vou pegar o César, viu? O César tá me devendo. Vou deixar o contato aqui pra eles entrar, pra saber maiores informações, como que funciona mais ainda, tá bom, doutora? Certo. E, como sempre, né? Quer deixar algum recadinho, Ju? A Ju tá assim, pasma, assim, ó. A doutora tá... É porque ela nunca tinha pegado, né, doutora? Não, acho que da outra eu episódio. tava. Ela tava Mas comigo. que tava mais próximo do Expoté, eu tava também. É porque toda vez que ela vem aqui, eu me encho. Eu fico toda cheia de conhecimento. Exato. Já fico armada. Munição. É assim que eu tô me sentindo. Toda vez é um renovo Estou imaginando aqui, né? já eu chegando na clínica já com o pé na porta. Mentira, tudo na minha cabeça, né? Mas é isso. Quer deixar um recado, amiga? Só isso, que vocês busquem o conhecimento, que, como a Bruna fala, é o que nos liberta, né? O que ajuda a gente a cobrar e entender o que está sendo feito. E a doutora Bruna Ituaçu esclareceu até para mim que não tem um filho com autismo, né? E foi riquíssimo. Riquíssima. A doutora quer deixar um recado pro pessoal lá em casa? Pessoal, um adendo agora na clínica do Morumbi, a gente vai começar a ter terapias. Então, agora a gente vai ter equipe multidisciplinar Tá chique. trabalhando lá junto com a gente. A gente vai mudar de prédio. Agora, em maio, a gente tem inauguração de um prédio, fica no Morumbi mesmo, ali na Vila Andrade, mas um prédio muito maior, com mais de 14 salas. É um prédio bem grande, que está sendo reformado, adaptado e pensado exatamente para o que a gente precisa, com uma equipe multidisciplinar, para trabalhar exatamente dentro desse protocolo de qualidade. Avaliação, intervenção, acompanhamento, bem feito, e tem que ser feito, né? Então, quem quiser, a gente vai atender convênios. Tem alguns convênios que a gente já até credenciou, tá? Tem alguns convênios que já fechou. Então, se você é daquela região ali, a gente já atende Alice, Care Plus, a gente já fechou essas parcerias. Então, de repente, se você tem, né, algum desses convênios, quiser ir lá conhecer, a gente está lá com um plano terapêutico muito bem feito, muito... Nós vamos lá, viu? Na inauguração, vocês vão lá. Tem um pod de rua, agora a gente tem um pod na rua. Então, vocês vão lá gravar. Vai lá na inauguração, eu vou mandar o convite. Né? Isso, exatamente. Tem os profissionais. Porque quem conhece a doutora Bruna, conhece o trabalho dela, só tem a elogiar, e realmente é uma profissional que tem credibilidade, que passa credibilidade. E até mesmo a mãe aí, que, como é que eu posso dizer, quer adquirir um pouco mais de conhecimento, paga uma consulta com a doutora, vai lá, e a própria mãe adquire conhecimento e de brinde já leva o diagnóstico, se tem ou se não tem, o autismo, não é não assim, doutora? A gente tem uma mentoria para pais. Tem? Chama Empodera Pais, é uma Aí, ó, mentoria. já fala aí. É uma mentoria online que a gente faz e já tá desde o ano passado, hoje a gente tem um grupo de quase 100 pais dentro da mentoria. E toda semana eles têm uma aula online ao vivo com um especialista de uma área diferente, né? Então, os pais que estão ali, eles têm a oportunidade de conhecer cada partezinha desse tratamento por cada um desses profissionais. Falando sobre transtornos motores, transtornos da fala, transtornos do desenvolvimento, falando sobre ABA, falando sobre Denver, falando sobre Jasper, falando sobre PRT, falando sobre ciência ABA, mas com outros modelos e com outros protocolos, falando sobre as avaliações, como deve ser feito. Então, é um programa muito mais próximo, mais personalizado, que dura um ano. E é esse um ano de capacitação que você tem ali durante... Uma vez por semana, durante 1 hora, você tem acesso livre a profissional para fazer perguntas, para tirar dúvidas. Então, a mentoria funciona bem, né? A gente está tendo bons resultados. E nós estamos aí, seguindo, né? Buscando qualidade. Como eu disse desde o começo, qualidade não é negociável, né? Então, se você está negociando qualidade por qualquer outro motivo, a gente já está entrando pela janela.
então não pela porta. Então a gente precisa ter esse entendimento, né? Fazer bem feito muda o prognóstico. Então não é porque, mas é porque agora só tem esse, né? Só dá para fazer ali, é melhor do que nada. Às vezes o melhor do que nada continua sendo nada. Né? Então fica na tua casa, minha amiga. Então, a gente precisa ter essa visão, precisa enxergar isso. Os pais precisam se capacitar, precisam se munir de conhecimento. Eu queria uma maternidade comum. Quando eu fui gestar, eu queria uma maternidade comum, mas a minha maternidade veio com uma bandeira. E eu não consigo dissociar isso do que eu faço hoje, né? Então, você que é mãe atípica, você tem uma bandeira. Quer você queira ou não. Porque quando a luz apaga e a porta fecha, a deficiência continua dentro da sua casa, né? Então, que você aí se levante, vai estudar, vai aprimorar, vai ganhar conhecimento, encaixa dentro do tempo, porque, desculpa, o mundo tá cheio. Geralmente, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada, né? Então, a gente precisa fazer. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Exatamente. Quero parabenizar a doutora Bruna por essa... Virou uma empresa, né? Era um consultório, hoje a doutora tem uma empresa com vários departamentos. Parabenizar por ter essa garra, essa determinação em ajudar, né? A levar conhecimento. E é isso aí. Quero agradecer, né, Ju, aos nossos apoiadores que estão sempre conosco. Sem eles, o Pod aqui com certeza não existiria, que é a KVM Audiovisual, a clínica doutora Giana Kuhn, a Rodolf Digital, Puff Digital e a Barretos Distribuidora. E é isso aí, pessoal. Fiquem atentos. Não, já deu recadinho, né, Ju? Fiquem atentos ao próximo episódio e fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.